de forma presencial. Queremos agradecer, é um prazer estar com vocês este dia para apresentar este diálogo. Nós preparamos esse diálogo sobre segurança social no contexto de mudanças climáticas. Eu quero apresentar nesta hora o conferencista, que é um meta-paper titulado Como podemos apoiar a adaptação e a mitigação social e as medidas laborais de emprego. O autor deste documento é um Berlijmeer, quem tem mais de 20 anos no Serviço Público Federal de Segurança Social de Bélgica, da onde ele é responsável do grêmio científico. Ele participou em várias reformas políticas, ele tem sido um dos impulsores da associação em Bélgica, num mecanismo europeu para compartilhar conhecimentos europeus com os países sócios da União Europeia e coordenador dos conhecimentos de socioamas. Neste contexto, ele foi quem escreveu este meta-paper. Ele dedicou a sua carreira na proteção social, como acadêmico, como assessor político. Ele defendeu seu doutorado sobre o desenvolvimento de bem-estar na Europa Ocidental, na Universidade Católica de Urbana, na Bélgica, e ele começou a sua carreira no Centro de Ciências local, aonde ele colaborou também com o informe da Ordem sobre a desigualdade de ingressos. Bem-vindo! Também contamos com a participação e a presença da Landis Sanches Penha, que é investigadora do Centro de Estudos Demográfico e Urbano do Colégio do México. Ela é doutora em Sociologia pela Universidade de Wisconsin, em Madison, com uma especialidade em Geografia. Trabalha com temas de população, meio ambiente, também como diversas vertentes da desigualdade social, tais quais em dimensão as desigualdades de gênero e sociais. Tema de investigação social é as interseções das mudanças climáticas e o bem-estar dos nossos caças e políticas de adaptação com sensibilidade de gênero. Por outro lado, ela analisa a desigualdade entre sexo e geração de trabalhos remunerado e não remunerado. Pertence a vários comitês acadêmicos e editoriais nacionais e internacionais e é membro do Sistema de Investigadores Nível 2. Também não Start Mais, que ela também foi diretora do Centro de Estudo Demográfico e Urbano do Colégio do México. Também nós temos via remota a participação da doutora Débora Ann Ruiz, que é uma experimentada executiva com mais de 42 anos de experiência na área de segurança social e ocupou vários cargos na Caixa da Seguridade Social como gerente de Belize, como gerência de registros de beneficiários, gerência de relações industriais, por dizer algumas. Também foi diretora-geral interna no início da pandemia Covid-19. Atualmente, ela tem o cargo de diretora-geral da Junta de Segurança Social de Belize, que ela assumiu desde 2021 até a data de hoje. Ela acredita no fortalecimento das capacidades de liderança empresarial para poder construir organizações sociais resilientes. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado por participar neste painel. Sem mais delongas, nós vamos comentar qual vai ser a dinâmica deste diálogo. Nós vamos ter uma apresentação de 10 minutos com o
o autor do meta paper, e depois nós vamos passar para a série de comentários por parte da Débora Ruiz, uns 10 minutos, 10, 12 minutos, e também vamos passar a palavra para Anne Sanches, e depois abriremos um espaço de perguntas e respostas, e depois dessa discussão sobre o meta paper, também teremos a oportunidade de que o autor nos apresente o trabalho atual de Sócio e Mais, desde a área do conhecimento. Muito obrigado, Verônica, por essa oportunidade de compartilhar o trabalho com todos vocês. O trabalho para a Sócio Plus, que é uma instituição com financiamento da comunidade europeia, Bélgica. Eu não escuto o áudio muito bem. Vocês podem me ouvir agora? Muito obrigada. Estamos tendo problema com o áudio. Não conseguimos ouvir o áudio. Seguimos experimentando um probleminha com o áudio na cabina. Técnico, ¿nos escuchan ahora? La señora Débora Ruiz, can you hear me? ¿Sí? Okay, entonces continúa. I am here, but the sound is very low, but I don't want to keep back, but Estamos aqui, mas nós não conseguimos ouvir direito. Vamos tentar resolver a situação. Ok, señora Débora, please switch the translation in Zoom. In the original audio in English, please. ¿Puede escucharnos ahora? ¿Más fuerte que hace un rato? You can go ahead and I will settle the audio. I can hear you, but faintly. Gracias. Okay. Everybody can hear me well now? Yeah. Well, as I was saying, Todos podem me ouvir agora? Como eu mencionava anteriormente, Sócio é um centro que tem os fundos da União Europeia
está em Bélgica, França e Espanha. É uma instituição técnica que busca a cooperação técnica no tema de políticas incluentes nos mercados laborais e as políticas laborais. É baseado na demanda de trabalho, de acordo com a solicitude dos países afiliados e de alguns países que também nos acercam. Com várias linhas de trabalhos, com o objetivo que este conhecimento seja acessível para todos. Algo do que nós fazemos é a publicação desses metapapers. Avaliar e escrevi um sobre o papel das políticas de proteções de emprego dentro do contexto da mudança climática. Eu fiz uma revisão geral de todos os tipos de políticas que foram implementadas no mundo inteiro por causa da mudança climática, para ter uma perspectiva dos problemas práticos. O objetivo Socio Plus, este repórter também está feito em português e em espanhol, se alguém está interessado. Claro que o tema é mudança climática e tem um impacto enorme na natureza e na humanidade. Um terço da população mundial está vulnerável à mudança climática. As consequências são distintas entre os países e entre continentes, devido às condições que nós temos ao redor do mundo. Existe também diferença entre grupos vulneráveis, mais que outros. Muitos países já han sido realmente afetados pela mudança do clima. E nós temos visto vários desastres. Alguns países têm mais experiências nesse tipo de problemáticos do clima, da mudança climática, e veem como esses problemas têm sido agravados por causa da mudança climática. Nós não estamos fazendo frente a este problema da mudança climática. Há diferença não somente na exposição, senão que a dificuldade que existe para afrontar a mudança climática, como na África, por exemplo, eles não sabem como afrontar a mudança climática. Nós temos também outras partes que são mais vulneráveis, como México, Colômbia e alguns países da Ásia, e eles têm alguns deles têm melhores recursos para poder lidar com eles. A mudança climática traz com si um risco para a sociedade, e é muito diferente entre grupos, entre jovens e pessoas de idade avançada. Essa última tem um risco muito maior. Eles podem ser, como também em algumas cidades, de uma cidade a outra, pode existir riscos totalmente diferentes. E mais quando não existe um recurso para enfrentar a mudança do câmbio climático. Os grupos vulneráveis são mais vulneráveis à falta de mitigação do impacto da mudança climática que vai ter no futuro. Existem lugares aos quais esta é uma realidade. Isso significa que a proteção social tem um papel fundamental dentro do contexto climático e, de fato, é uma das forças que movem a proteção social hoje em dia. Portanto, o que poderia fazer a proteção social para poder solventar a mudança climática, os problemas criados por a mudança climática? A proteção social
foi construído para proteger as pessoas, para que sejamos mais resistentes aos riscos das vidas, à enfermidade, à incapacidade, o desemprego, e por isso foi criada a proteção social. Ademais de tudo isso, não somente serve para o que eu acabo de mencionar, não é só para os riscos individuais, mas também nos protege contra as crises. No passado, nós vemos como as crises econômicas e como a segurança social ajudou a diminuir o impacto das crises econômicas e, recentemente, a crise do Covid 2019, no impacto da associação social, quanto à pandemia e com o impacto socioeconômico desta, não somente no aspecto médico, é também importante que para aumentar a resiliência, é importante também para ajudar as pessoas durante essas crises. Um desses impactos do câmbio, da mudança climática, é o maior risco de sofrer desastres. E a proteção social pode reforçar a resiliência e já foi feito no passado. Novamente, o problema é que entre melhor cobertura para cobertura social é muito mais universal e nós podemos oferecer mais resiliência às pessoas. A cobertura no contexto climático é muito importante e é positivo, porque todos buscamos aumentar a cobertura. Vamos ver a seguinte diapositiva. Também podemos buscar apoio durante uma crise e podemos ajustar os sistemas de proteção para dar mais proteção durante uma crise de forma específica. A proteção social tradicional já conta com alguns instrumentos para isso. Nós podemos reorientar recursos humanos para uma crise e podemos dar bastante apoio às pessoas durante uma crise e também durante qualquer mudança que se deva aos adventos naturais, que são em regiões que são menos habitáveis, inóspitas. Anteriormente, nós mencionamos em Costa Rica a imigração, e existem cultivos que não se podem produzir por causa da mudança climática. Isso também pode se resolver com a proteção social e a política. Também ajudar as pessoas a encontrarem um novo sustento, apesar da mudança climática. Então, existem várias técnicas que é bastante interessante e que nós usamos também durante a pandemia. Nós tivemos uma maior cobertura do nosso sistema de proteção social durante a crise e tentamos ajudar a mais pessoas durante uma crise. Também nós podemos suplementar os benefícios de forma temporal para que as pessoas possam lidar com essas crises de uma melhor forma. Também nós temos uma melhor impartição de recursos para a proteção social. E com isso nós podemos focar de uma maneira mais efetiva para as pessoas que mais necessitam durante essa mudança climática. Com esse sistema de implementação social, podemos dar ajuda focada para as pessoas com esse problema da crise ou da mudança climática. Dessa forma, nós podemos implementar mecanismos automáticos para solventar as vulnerabilidades com eventos climáticos. Neste sentido, nós temos distintos exemplos no mundo inteiro. Neste Meta Paper, foi criar uma perspectiva do que já existe, quais são as experiências práticas desses países que han sofrido durante a mudança climática pelo mundo. Também se foca na importância do que já temos, o que já possui a segurança social, que é muito boa para o sistema de segurança social, poderia funcionar de forma melhor com a ajuda contra desastres,
com os planos para sustentar a mudança climática, e essa deve ser nossa planificação, e alguns países já o possuem. Também dentro do contexto da transição verde, a proteção social também pode ajudar. Mencionei os impostos energéticos que estão relacionados com as políticas de transição energética, a descarbonização, podemos ajudar as pessoas que estão mais vulneráveis, que estão afetadas por essa política. Também necessitamos reestruturar a economia para que seja mais verde, para reduzir a quantidade de carvão, para criar trabalhos verdes e ecológicos, e isso é importante para ajudar a criar setores ecológicos. É necessário ajudar as pessoas que sejam afetadas pela perda de trabalhos, pelo uso de carvão, porque alguns trabalhos estão fechados e é necessário assistência social. Eu já tenho um pouquinho de experiência com essa experiência econômica e creio que isso pode ser útil. Então, pode compensar as pessoas pelo impacto políticos, como nós já falamos anteriormente, com os trabalhos verdes ou ecológicos. Também pode tentar que as política possa se integrar com novos trabalhos ecológicos, e dessa forma existem várias ferramentas à mão para ajudar a proteger as pessoas desta transição. E cada vez mais a gente escuta sobre as políticas sociais, que é um enfoque integral para a proteção social, para a economia e para a mudança climática. Então, se ha realizado várias pesquisas sobre esse tema. Também existem políticas que se desenvolveram nesse contexto, e no Meta Paper eu falo um pouco sobre isso. Existe uma lista enorme sobre esse tema. Eu trato de dar para vocês um inventário sobre este tema. Quais são as principais lições que se aprenderam? A cobertura é importante, ter uma cobertura universal é útil, porque isso faz que a economia seja mais resistente e se possa dar um apoio muito maior para as pessoas durante a mudança climática. Temos que entrelaçar com a planificação, porque às vezes parece que nós estamos isolados, e é necessário que a ajuda de desastres e políticas climáticas nos ajude a ter um foco integral para que tudo funcione de melhor maneira. Existem muitas ferramentas que são muito interessantes e inspiradoras, o que não é habitual no nosso labor, mas que é necessário que incluamos em nossa forma de trabalho para que seja utilizado para solventar necessidades durante a mudança climática. Também podemos ajudar em casos de transições ecológicas. Eu creio que nós temos muitas lições que devemos aprender neste Meta Paper, e vocês podem encontrar exemplos práticos de políticas interessantes, de técnicas interessantes, e vejo isso como uma obra inconclusa. Eu estou disposto a continuar aprendendo com tudo no mundo e ver. Para mim foi difícil encontrar boas práticas e continuo recoletando melhores práticas. Então, se vocês conhecem de boas práticas ou práticas interessantes, eu estou à disposição de vocês e eu vou tratar de integrar na base de dados
para que seja inspiração para outros poderem gerar boas políticas. Tudo isso se encontra neste paper, como eu falei anteriormente, está introduzido ao espanhol e ao português. Então, descarguem e leiam. Eu espero que seja inspirador. E, posteriormente, nós vamos falar sobre os sociópios, quando seja a minha intervenção. Gracias a Koen Bleming por esta apresentação tan breve de estos pontos mais importantes de seu metapaper. A continuação, vamos... Então, agora passo a palavra à senhora Débora Ruiz para escutar os comentários para o documento. Muito obrigada. Eu gostaria de utilizar uns minutos em nome do Conselho do nosso presidente Miguel Sousa para agradecer e parabenizar os anfitriões pela celebração dessa Semana de Seguridade Social. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de comentar e analisar essa apresentação. Como vocês já sabem, eu sou de Belize, que está na lista dos países mais impactados pela mudança climática. Então, existem outros países que também enfrentam estas semelhanças, mas também existem oportunidades. Esse documento enfrentar a mudança climática e como a proteção social poderá nos ajudar na mitigação. É isso, uma oportunidade que temos hoje para responder perante esses riscos globais. O documento tem como objetivo ser uma guia para a criação de políticas de proteção social alinhadas com a mudança climática que estamos enfrentando. Tem o objetivo de explorar novas oportunidades benéficas para todos e para conseguir os objetivos de desenvolvimento da ONU. Essas propostas parecem longe, ficam longe e são desafiadoras para consolidar a proteção social. A mudança climática é agora uma realidade e que não podemos negar. Esta era foi categorizada como uma etapa de uma mudança massiva. Esse é um episódio na narrativa humana da extinção. A atividade humana impactando os recursos naturais e os ecossistemas. Existem várias pesquisas que falam que esta já é uma crise de clima, por exemplo, aumento da temperatura, a acidificação são temas universais sobre vulnerabilidades, com os programas do Banco Mundial. Belize faz parte da América Central e é um dos países com maior exposição a esses eventos. São 168 países que têm o risco, e Belize é vulnerável para enchentes, furacões e tormentas com outras. Por conta do nosso território, vemos um aumento do oceano. E então, a maioria dos países vulneráveis são aqueles que ficam perto das costas, que têm poucos recursos para encarar e enfrentar essas mudanças climáticas. O documento é um lembrete oportuno sobre esse desafio, um chamado à ação para responder esses temas globais que muito tempo foram negados e deixados de lado. Em 2015, na COP de 2001, foram definidos esses temas e fica claro que não conseguiremos o benefício de todos à custa de alguns. Então, é importante também levar em consideração a proteção social e é importante também considerar os direitos humanos básicos. Em 1992, Belize já tem trabalhado para melhorar o bem-estar
da sua população. A independência foi em 1991, desculpa. Então, é necessário oferecer um seguro para as pessoas para que possam contar com uma proteção social e é necessário dar valor para os benefícios em longo prazo. A pandemia de 2019 comprovou que foi um exercício que demonstra o impacto. Temos limitantes, mas, porém, a Previdência Social, a Seguridade Social conseguiu responder perante a pandemia. Mais de 22 milhões, mais de 2,2 mil milhões de dólares foram atribuídos para esse trabalho. Pagamos em nome do nosso governo para as pessoas que não tinham emprego. Utilizamos 33 bancos e cartões bancários para atribuir esses fundos às enchentes. Os furacões impactam Belize e afetam. A gente tem um sistema de emergência chamado GINEMO. Temos uma rede de gestão que nos ajudou a enfrentar de forma bem-sucedida as crises. Temos uma recomendação destacada neste documento, que é uma convocatória para mudar a visão social. Isso não poderia ser uma solução em curto prazo para, então, enfrentar a pobreza. É necessário ter uma função transformadora. Esse é o desafio para a convocatória para uma mudança social. Isto fala da necessidade de ter um diálogo com a sociedade, o Estado e com outros atores. É necessário ter esta responsabilidade para aumentar a responsabilidade e a adequação perante a mudança climática, a resiliência. É algo muito importante. Os líderes precisam ser líderes neste trabalho. O modelo apresentado neste documento precisa de uma expansão e transformar a nossa proteção social. São elementos que são muito relevantes para o nosso trabalho de proteção social e, então, assim, estabelecer mecanismos de aproximação e para estabelecer financiamento em momentos de contingência, também fortalecer a resiliência para, então, assim avançar nesta transição verde. Esse é um elemento necessário para esse modelo de prevenção e de transformação e requer de uma reforma econômica de subsídios para poder ter um espaço fiscal e também desenvolver projetos e conseguir microcréditos. É necessário ajudar a essas economias para poder arcar os desafios. Temos muito consumo e também resíduos. Esse é um movimento que requer objetivos econômicos ambientais que serão possíveis só através das atitudes humanas e as mudanças na sociedade. Nesse sentido, talvez poderia ser uma meta difícil e poderíamos ter o risco de ficar perdidos nas propostas, mas não devemos esquecer que a transformação começa em nível individual, passa para o nível de comunidade e é necessário focar nos resultados quantitativos e qualitativos também. Devemos realizar mudanças culturais, é necessário melhorar a mentalidade e não existe nenhuma mudança social, sim, uma mudança pessoal. Por isso, a proposta é um modelo integral que possa incluir todos os elementos e que podamos ter uma colaboração para proteger o ambiente. É necessário que a cidadania e os líderes possam se apropriar do objetivo e, então, assim, atingir uma meta construída de forma conjunta. Muito obrigada. Muchas gracias a la señora Débora Ruiz por los comentarios al meta paper.
A continuación tendremos la participación de Landy Sánchez. Muchas gracias. Muito obrigada, Verônica. Eu vou realizar uma apresentação, sobretudo para cumprir com o tempo marcado, mas eu também gostaria de mencionar que os comentários que eu vou fazer têm esse espírito de diálogo com o trabalho que você apresentou e com a ideia de pensar um pouco como poderia ser aplicado o modelo que você apresentou no documento, que, sem dúvida, é um documento muito provocador sobre quais são as possibilidades de integrar a discussão climática no tema de proteção social. Eu não sabia se apresentar em espanhol ou inglês, então vou realizar a apresentação em espanhol, mas os slides aparecem em inglês. Eu acho que a contribuição principal do trabalho que foi apresentado tem a ver justamente com destacar os impactos que tem a mudança climática no bem-estar da população e, sobretudo, da população que hoje já é socialmente vulnerável. E que isso, não temos dúvida, isso já foi demonstrado por diferentes pesquisas ao redor do mundo, que, portanto, passamos de um tema de discussão para um tema sobre como a gente deveria avançar na proteção perante esse novo tipo de riscos, quando a proteção social é para proteger justamente a população perante diferentes riscos durante essa jornada. Como é que esse novo risco que emerge, a proteção social irá enfrentar esses riscos e diminuir os impactos? Então, acho que isso é feito com clareza no documento, além de apresentar argumentos bem claros sobre como incorporar esses riscos climáticos e como é que isso deveria ser um dos objetivos da proteção social hoje, e o que apresenta durante no documento é a necessidade de avanço. Já existem políticas no mundo que estão incorporando isto, ainda que temos um caminho importante para conseguir o objetivo, justamente em questão de como a proteção social e as políticas de promoção de emprego poderiam contribuir no momento atual para enfrentar os efeitos mais imediatos da mudança climática e também em longo prazo sobre como construir capacidades para aumentar a nossa capacidade de mitigação, quer dizer, para reduzir a produção de gases de efeito estufa e o impacto na mudança climática em questão geral. Acho que essas seriam as grandes mensagens que o documento apresentou, e o que eu acho é que justamente apresenta também durante os diferentes elementos do texto o como fazer isto e como foi feito em diferentes partes do mundo. Então, o que eu quero fazer agora nos próximos minutos é focar algumas das ideias, ou bem discutir quais são as possibilidades ou dificuldades que esses temas trazem. Então, o que implica incorporar a discussão de riscos climáticos nas discussões de proteção social? Então, o primeiro é justamente como incorporar a discussão de mudança ou as preocupações sobre a mudança climática nas políticas de proteção social. Até hoje, ficaram separadas, em grande medida. As políticas de ação climática ficam na parte ambiental, com outra série de setores, outros atores, e basicamente com um pouco diálogo com a política social em si.
E então, justamente todas essas medidas de proteção ficaram preocupadas com outros riscos e não tinha esse diálogo entre elas. Então, a primeira grande preocupação é entender como sentar esses atores na mesma mesa, que são muito diversos, que já trabalharam de forma separada. Então, com o convencimento deles trabalharem de forma conjunta, que é um desafio. E é verdade que muitos dos compromissos dos governos nacionais para a mudança climática requerem necessariamente repensar as políticas sociais e, de forma específica, aquelas de proteção social em cada um dos países. Não existe uma forma de que as duas agendas não consigam se encontrar por conta dos compromissos de cada país, mas é necessário transmitir para a comunidade de proteção que faz a criação de políticas de proteção social tem a ver com a natureza dos riscos climáticos, a dimensão, a característica fundamental que é a incerteza. Então, um dos temas fundamentais que aparecem com os temas de mudança climática tem a ver com a multiplicidade dos riscos e como eles se articulam, quer dizer, quando a gente tem uma mudança de temperatura, uma mudança no nível de umidade, uma mudança na possibilidade de uma seca, e também, por exemplo, quando isso acontece em diferentes lugares, por exemplo, precipitação extrema, quando as ondas de calor também temos esses diferentes eventos ambientais que acontecem em diferentes populações. Então, essa variedade, essa magnitude, essa interconexão dos eventos que torna complicado como criar uma política que consiga proteger as diferentes populações ao mesmo tempo em diferentes lugares, perante diferentes eventos que demandam diferentes coisas. Então, um pouco a dimensão, a magnitude dos eventos e a incerteza, não no sentido de falta de conhecimento do que irá acontecer, sim no fato das probabilidades mudam. Antes a gente esperava uma seca a cada 5 ou 6 anos em uma região por conta das tendências do clima, mas como agora as tendências estão se modificando, agora é possível que as mudanças, as secas, possam se apresentar cada 2 ou 3 anos em algumas regiões ou a cada 9 anos. Então, como poderão os programas estar prontos? Então, eles precisam de flexibilidade para responder perante essa incerteza sobre onde e quando irão se apresentar as mudanças. Justamente esse é o que o trabalho de CU faz muito bem, é a ideia de apresentar novos marcos analíticos, novas formas de desenhar políticas sociais que nos permitam entender isso de uma melhor maneira. E esses dois marcos que têm que ver com desenhar políticas sociais que sejam sensíveis ao tema de mudança climática, e que sejam adaptativas, né, frente a um evento climático e que possa responder de uma forma rápida, provendo serviço, respondendo às necessidades de forma imediata, atendendo as comunidades vulneráveis, e respondendo de uma forma rápida com essa multitude de necessidades que passam nesses momentos. O dilema que nós temos, como desenhamos um programa, tem que ver com os tipos de programas que nós teríamos que estar desenhando. Por exemplo, se os impactos do câmbio, da mudança climática, o primeiro que nós... Quais são as áreas onde vai estar impactando, por exemplo, a seca, por exemplo, no México? Hoje nós temos uma extensão que tem sido ampliada e nós já não sabemos mais aonde está a seca. Nós temos hoje que perguntar quais são as medidas sociais que nós temos para oferecer nessas áreas afetadas.
maior probabilidade de que nós possamos atender todas as áreas afetadas. Qual é a operatividade? Realmente tem capacidade de chegar às populações? Estamos baixando as linhas? Estão chegando para as populações vulneráveis? Não todas as famílias são vulneráveis à situação da seca, por exemplo, mas aquelas pessoas que vivem da agricultura e aqueles que têm um problema com que não têm água para ser o rego, por exemplo, né? Essas populações que nós temos que cobrir, estamos podendo identificar quais são? Nós vamos poder chegar às casas ou às famílias que estão realmente sendo afetadas, não falando de caso potencial, senão que realmente esteja passando. A ajuda está chegando para essas famílias que realmente necessitam? E depois fazer chegar certos programas efetivos e que tanto ajudamos a construir a um longo prazo uma capacidade de resposta para uma futura seca. O que estamos fazendo ou conseguindo transformar com esses programas sociais? Que tanto é um programa de seguro de desemprego ou um programa onde eu posso dar outras capacitações e habilidades para que eles possam ser futuramente, novamente incorporar ao sistema de trabalho. Aqui, essa é a mesma lógica de como vamos construir habilidades ao futuro. O meu tempo já está acabando e se passamos, então, ao seguinte... Por um lado, nós temos um tema de como podemos operacionalizar esses sistemas sociais para mobilizá-los em forma de mudança climática. Efetivamente, no texto, se menciona e dá um ênfase muito forte em transferências monetárias. E se bem que menciona outros tipos de ação, a maior parte do que se revisa e o que realmente é o que mais tem, é a transferência monetária em momentos de crise. Mas o que nós sabemos é que sobretudo em momentos de crise, o que mais se utiliza e mais sobre a atenção a desastre são transferências de bens ou de serviços. E como combinar a lógica de proteção monetária com uma lógica de que muitas vezes você necessita bens e serviços em um momento de crise. Imagina um povo que foi a Otis, no México, que foi um furacão que destruiu uma cidade completa, não tinha mercado. Fazer uma transferência monetária não é útil, porque para começar não tem mercado, não tem nada que comprar. Deve existir uma outra flexibilidade, outras coisas que fazer a parte das transferências, para criar provisões e dependendo das populações. Por exemplo, nós fizemos uma pesquisa para a proteção em caso de mulheres e crianças, em casos de desastres. E as necessidades são totalmente diferentes. A saúde materna e infantil se requer atenção totalmente diferente, em questão de alimentação, nutrição, saúde materna, e o aumento da morte materna e da violência sexual entre mulheres e crianças, meninas, tem sido muito grande. E como chegar a certas populações que têm riscos específicos em esses momentos e como transferir isso para resolver a crise de uma necessidade específica, porque não é a mesma coisa a crise de uma seca como a crise de um problema político. E necessitamos criar uma política flexível para que os nossos programas pudessem responder e fazer frente a diferentes cenários que vêm junto com o clima, a mudança climática.
Muito obrigado, Alan de Sanches, por essa intervenção. Eu acho que foi bastante interessante a intervenção e de cada uma deles. Eu gostaria de revisar alguns comentários por Zoom. O que nós podemos pôr sobre a mesa hoje? E o que estão revisando, os nossos colegas estão vendo, eu vou aproveitar para comentar que poderíamos ter a oportunidade, porque o tempo ainda nos permite, de ter uma ronda de reações sobre os comentários que fizeram as nossas conferencistas. E, nesse sentido, se neste momento não estão aparecendo perguntas, eu vou passar a palavra a Kuhn para que reacione a estes comentários. Bem, se tem alguma pergunta mais adiante, podem mandar um e-mail ou Verônica vai fazer com que eu possa recebê-los. Eu gostaria de falar sobre essas atividades sociais. Estamos financiados pela União Europeia, como já falamos antes. Se implementou pela FIA, que é habilitada por Bélgica. O grupo da Bélgica é responsável pelo conhecimento do SocioPlus. Como eu já falei anteriormente, nós temos bastante demandas. Nós nos basamos nas demandas. Estamos presentes em 150 países da comunidade europeia que nos mandam requerimentos para o desenvolvimento das suas políticas sociais e também é uma boa maneira para poder ver o que realmente se está passando no mundo. Como nós podemos saber, nós estamos impulsados pela demanda, as pessoas invertem nas reformas, assim que as atividades da social que nós temos implementado até esse momento, pode ser uma excelente ideia do que realmente está acontecendo nestes 160 e tantos países. Por isso, a comissão, o conhecimento que se gerou com todas essas atividades, desenvolvê-los de tal maneira que seja acessível para os expertos, para os fazedores de política, em todos esses países aliados, 166 países. Isso nos dá uma boa ideia do que está funcionando, o que não funciona, quais são os temas de interesse. Esse documento que eu redatei inclui as atividades da mudança climática. Temos também um horizonte mais amplo para saber o que realmente está acontecendo com o desenho da política da mudança climática. No próximo mês, nós vamos fazer um metadocumento para pessoas com discapacidades. Seu acesso ao mercado laboral e há muitas ações e atividades em espaço que pode ser de interesse de vocês. Esse metapaper dá uma perspectiva geral de políticas interessantes focadas de acordo ao tema e também se traduziu ao português, ao espanhol e a partir do próximo mês já estarão listos ou prontos esse meta-relatório. Estamos trabalhando nesse meta-paper sobre trabalho informal, que também estará pronto. Nós também estamos preparando bastante atividades em relação ao trabalho informal, e esse meta-paper fala um pouco sobre as expectativas desses projetos interessantes que nós temos encontrado, e também trata de maximizar toda a experiência
Outro tema é o trabalho digno. Esse vai estar disponível no verão, em modo meta-paper, e fala sobre todas as práticas que conseguem todas as condições de trabalho em distintos países. E, pessoalmente, eu também estou trabalhando em um meta-paper sobre o acesso materno no mercado laboral. Este documento vai estar pronto para o fim do mês de julho. E aí eu tento falar sobre o desafio tão importante que constitui em equilibrar a participação feminina no mercado laboral, por um lado, e por outro, as políticas de desenvolvimento familiar. Ao final, o objetivo é inspirar a criadores de políticas em diferentes latitudes e áreas geográficas. Também sirve como ponto de análise para facilitar a eleição entre mulheres para participar ou não no mercado laboral. Bem, eu acho que não devo compartilhar isso, mas nós sabemos que as mulheres são um grupo bastante importante e a capital das mulheres é crucial para as mulheres. Algumas vezes, em maior ou menor medida, enquanto à organização de alguns países. Porém, as mulheres quase sempre têm que combinar a família com o mercado laboral. Então, nós necessitamos revisar essa equação para que se facilite a questão da família e também o mercado laboral. Eu creio que é um grande investimento social e também econômico. E como eu já falei, eu espero ter já pronto para final de junho. E reitero também que vocês podem entrar em contato conosco e propor pesquisas juntamente com os estados da União Europeia, e tratamos de trabalhar em conjuntos. Vocês têm uma super experiência valiosa, e parece que se nós compartilhamos as nossas experiências, podemos ver melhores desenvolvimentos de políticas no nosso país. Nós temos pessoal em Bruxelas que nos poderiam ajudar com as suas propostas, e esperamos poder trabalhar em novas atividades em Centro-América e Latinoamérica. Eu acho que é bastante interessante para todos os que estão presentes. Então, eu quero animar vocês a que entrem na página, nas redes sociais de social, e está traduzido em português e espanhol, e aí tem bastante informação interessante, pode ter aprendizagem em linha e outra informação que parecerá interessante para vocês no sítio web de Socios. Muito obrigada pelo panorama sobre esse trabalho que também estão realizando e que trabalha com diferentes tópicos relacionados com o emprego, com essa meta paper que já foi apresentado. E eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para passar a palavra para a Débora Ruiz, que acho que ela tem um comentário. Poderíamos ativar o microfone da Débora, por gentileza? Thank you. Connie, as a follow-up to your presentation, Muito obrigada.
acompanhando esta apresentação, minha pergunta é se, em questão do que foi revisado, as contribuições no documento, em questão das atribuições e contribuições do governo, você já tem exemplos onde os programas de previdência social conseguem arcar essas participações? Eu sei que existem limitantes legislativas, mas existem opções que possamos explorar para integrar estas opções ou é através dos mecanismos públicos que poderemos atribuir fundos, alocar fundos. O que vocês perceberam? Well, social insurance funds Os fundos para a previdência social, para a seguridade social, são uma parte importante para a proteção social. in the context of contingency planning for E no contexto do planejamento de contingências para a resolução de crises climáticas, eu acho que os legisladores fariam bem solicitando a opinião daqueles que trabalham com os fundos de seguridade social, porque eles têm muita experiência nas políticas, na primeira linha de atendimento, então a experiência tem muito valor. Também existem muitas formas nas quais podemos avaliar o que significa a mudança climática para vocês, sobretudo no setor em que vocês trabalham. Claro que temos esta função muito mais ampla dentro da resposta de emergência, mas também devemos pensar na entrega de pagamentos de benefícios. Já vimos no Japão, as pessoas podem receber os benefícios quando a região é afetada por um desastre climático, como poderia ser um terremoto. Então, a questão é como oferecer os serviços e benefícios durante uma situação relacionada com um desastre climático. Isso é o que poderíamos pensar. Quando a gente trabalha com os fundos e a gestão desses fundos, claro que poderíamos ter um papel no contexto da mitigação. Podemos tentar investir mais nos setores da economia que têm uma pegada menor de carbono. Então, poderíamos fazer com que os investimentos sejam mais verdes, e isso poderia ser uma parte da contribuição. Mas tudo dependerá do setor. Devemos iniciar com uma análise e depois revisar onde poderíamos ter ingerência nesse contexto de mudança climática. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, vamos verificar se alguém tem uma pergunta. Eu gostaria também de aproveitar para falar que bem, eu gostaria de aproveitar para comentar que, assim como por parte de SUS, tivemos essa conversa sobre o trabalho realizado, também é uma oportunidade para comentar sobre o que estamos trabalhando na Conferência Interamericana de Seguridade Social, na questão de gestão de riscos, de desastres, com um enfoque de proteção social. Não é por acaso que nesse painel tenhamos a participação da Débora Ruiz. Ela é diretora executiva geral do Social Security Board da Belize. Então, a gente tem trabalhado para desenvolver um conjunto de oficinas justamente que os países que a membresia solicita de forma direta para a conferência, e então nessas oficinas temos oportunidade de apresentar essa perspectiva sobre qual é a forma, quais seriam as opções para conseguir a articulação que já mencionaram,
para então assim conseguir um diálogo entre os sistemas de proteção social e as outras instituições que têm já um trabalho prévio em questão de gestão de riscos. Então, já encontramos experiências muito enriquecedoras, nas quais, por exemplo, no caso de Belize, não tínhamos este conhecimento tão amplo sobre como eles fazem o planejamento estratégico das questões financeiras para encarar estas situações de emergência. Então, assim como encontramos esse caso de Belize, também já tivemos experiências recentes, por exemplo, quando visitamos República Dominicana, que de fato temos hoje um dos representantes do Conselho Nacional de Seguridade Social, que também falou sobre como, desde a parte das contribuições e de não contribuições de proteção social, encararam a pandemia, e também fora da pandemia eles têm uma série de programas para ter essa amplitude de cobertura para as populações que foram afetadas por diferentes ameaças. E, bem, também já encontramos que, assim como encontramos essa dificuldade para conseguir o diálogo, mas que já tem um avanço entre os sistemas de proteção social e os sistemas de gestão de riscos, também temos esse outro desafio de esse diálogo entre os diferentes integrantes dos sistemas de proteção social, quer dizer, desde a parte de contribuição e não contributiva. Esse foi um desafio importante. Então, isso tem sido uma surpresa encontrar que esse diálogo que não conseguimos esse diálogo, mas a partir da pandemia da Covid-19, sem importar o regime, conseguimos uma resposta, tivemos uma resposta. Então, justamente comentar sobre esses avanços, esses trabalhos impulsionados, promovidos pela Conferência Interamericana de Seguridade Social. Então, sim, então apenas gostaria de agradecer os nossos painelistas. Então, a conferência é um espaço aberto para o diálogo e fazemos um convite para participar das futuras conversas sobre esse tema e outras que têm a ver com a proteção social. Muito obrigada.